Teresa descobre que Clarice foi internada à força e revela um lado sombrio e vingativo para salvá-la, colocando Maristela e Juliano em sua mira. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a situação de Clarice se agrava de forma desesperadora. Dopada por Maristela e Juliano, ela é internada à força em uma clínica psiquiátrica, sob os cuidados do misterioso e corrupto Dr. Pimenta. Mas quando Beatriz corre para pedir ajuda a Teresa, a mulher delicada e gentil mostra um lado sombrio que ninguém conhecia. Tomada pela raiva e pela sede de justiça, Teresa decide que não vai esperar pelos tribunais. Ela mesma vai tirar Clarice daquele lugar, com a ajuda de Beatriz e de uma aliada improvável dentro da clínica. Teresa arma um plano audacioso para resgatar a amiga e colocá-la de volta no mundo, pronta para enfrentar quem a destruiu. Uma fuga emocionante, uma promessa de vingança e o nascimento de uma nova Clarice, livre, lúcida e perigosa para os Alencar. Tudo deverá acontecer logo após, na sala de sua casa, Teresa organizar flores recém-colhidas num vaso de cristal. A campainha toca. Ela caminha até a porta com a leveza de sempre e, ao abrir, se depara com Beatriz, ofegante e com os olhos marejados. Beatriz? Aconteceu alguma coisa? Beatriz segura as mãos dela, tremendo. É a minha mãe, a Clarice. Fizeram uma coisa horrível com ela, Teresa. Muito pior do que a gente imaginava. Teresa a faz entrar, preocupada. Senta aqui, minha querida, respira. Me conta tudo. Beatriz engole em seco e fala com a voz embargada. O Juliano e a Maristela, eles doparam a minha mãe, deram um calmante escondido e internaram ela à força numa clínica psiquiátrica. Teresa congela. O quê? Disseram que ela estava delirando, que as memórias dela eram invenções. Fizeram isso para silenciar ela, Teresa, para ela não contar o que lembra do passado. O vaso de flores escorrega da mão de Teresa e cai no chão. A água se espalha. As flores flutuam em silêncio sobre o tapete. Teresa nem percebe. Seus olhos estão fixos em um ponto qualquer, o rosto pálido de choque e a raiva surgindo lentamente. Eles trancaram a Clarice? Como se ela fosse perigosa? Beatriz confirma com a cabeça. Teresa fecha os olhos por um instante. Depois os abre com uma frieza nunca antes vista. Isso não vai ficar assim. Beatriz hesita. Teresa, eu achei que você poderia me ajudar a conseguir um advogado, alguma forma de tirá-la de lá. Mas Teresa balança a cabeça. Advogado nenhum vai resolver isso do jeito que precisa ser resolvido. Ela se levanta devagar, caminha até o aparador e começa a tirar os brincos discretos, soltando o cabelo com calma. Beatriz observa surpresa. O que você vai fazer? Teresa vira-se, o olhar completamente diferente, firme, sombrio, impiedoso. O que eles fizeram com a Clarice foi covardia. Agora, eles vão provar do próprio veneno. Ela sai da sala sem dizer mais nada, pegando a bolsa com a calma de quem tem um destino certo. Beatriz fica parada, sem acreditar no que acabou de ver. A Teresa que o mundo conhecia tinha acabado de desaparecer. A mansão dos Alencar está silenciosa naquela tarde. Juliano e Maristela estão sentados à mesa de jantar, tomando café e lendo jornais, como se nada tivesse acontecido. O som de um carro estacionando quebra o silêncio. A porta se abre com força. Teresa entra com passos firmes. Maristela levanta as sobrancelhas, surpresa. Teresa? Que visita inesperada. Juliano dobra o jornal com um leve sorriso. A que devemos a honra? Teresa para no meio da sala, com as mãos cruzadas à frente, como quem chegou para um velório. Mas sua voz é gelada. Acabem com esse teatro. Eu sei o que vocês fizeram com a Clarice. O sorriso de Juliano some no mesmo instante
Maristela tenta manter a pose. Do que você está falando? Teresa dá um passo à frente, os olhos cravados nela. Vocês doparam a minha amiga, mentiram, manipularam e trancaram ela numa clínica como se fosse louca, como se não fosse gente. Juliano se levanta, tentando controlar a situação. Teresa, a Clarice estava instável, inventando histórias sobre o passado. Ela precisava de cuidados. Cuidados? Explode Teresa. Vocês chamam isso de cuidado? Isso tem outro nome. Crime. Maristela se levanta indignada. Você está se exaltando. Não tem provas do que está dizendo. Teresa encara os dois, sem piscar. A verdade é que vocês estão com medo. Porque sabem que a Clarice lembrou de tudo. E sabem que ela tem força para acabar com vocês. Juliano avança um passo, ameaçador. Eu sugiro que você vá embora, Teresa. Isso aqui não é da sua conta. Ela dá um sorriso frio. Era só uma amiga delicada, não é? Aqui servia chá, fazia caridade, sorria educadamente. Pois agora vocês vão conhecer o que eu sou de verdade. Uma mulher ferida. E uma mulher ferida, Juliano, Maristela, é muito mais perigosa do que vocês imaginam. Maristela cruza os braços. Vai fazer o quê? Chamar a polícia? Ainda não. Primeiro, vou arrancar vocês do pedestal onde se acham intocáveis. Vou expor cada podre, cada mentira. A Clarice não está sozinha. Eu vou tirar ela de lá, nem que tenha que atravessar o inferno com as próprias mãos. Juliano se aproxima mais, agora irritado. Você não tem ideia do que está fazendo, Teresa. Teresa olha para ele como se estivesse vendo um inseto. E você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer por quem eu amo. Ela vira as costas e sai da mansão, sem esperar resposta. Maristela e Juliano ficam parados, visivelmente abalados, e por um segundo, sentem medo. Na sala de estar da casa de Teresa, Beatriz anda de um lado para o outro, nervosa. Teresa está sentada à escrivaninha, escrevendo algo cuidadosamente numa folha de papel. Beatriz suspira. E se eles fizerem algo pior com ela, Teresa? Se mudarem ela de clínica? Ou doparem ainda mais? Teresa responde com calma, mas firmeza. É por isso que a gente vai agir agora, essa madrugada. Beatriz se aproxima surpresa. Madrugada? Teresa olha nos olhos da jovem, segura. Eu tenho uma amiga que trabalha como enfermeira naquela clínica. O nome dela é Rosane. Ela me deve um favor antigo e me prometeu que vai nos ajudar. Mas a clínica tem segurança e o Dr. Pimenta nunca deixaria a gente chegar perto da minha mãe. Por isso mesmo que não vamos entrar oficialmente. Beatriz se senta, o coração disparado. Teresa continua. Rosane vai deixar uma porta dos fundos destrancada. Eu entro pela frente como se fosse uma visita médica agendada. Mantenho o pessoal ocupado. Enquanto isso, ela leva você até o quarto da Clarice. Vocês duas saem pelos fundos e fugimos antes do amanhecer. Beatriz arregala os olhos, tentando absorver. Teresa, isso é perigoso. Teresa se levanta com um brilho nos olhos que Beatriz nunca tinha visto antes. Não mais perigoso do que deixar a Clarice trancada naquele lugar, sendo destruída aos poucos. Eles sequestraram a alma dela. Agora a gente vai trazer de volta o que é dela por direito. Beatriz sorri, emocionada. Você é incrível. Teresa respira fundo. Pega uma pequena chave de sua gaveta e coloca na bolsa. Eu só tô fazendo o que qualquer amiga de verdade faria. Agora vai descansar um pouco, Beatriz. À meia-noite a gente parte. Beatriz assente, o olhar determinado. Clarice não fazia ideia, mas sua liberdade já estava sendo costurada com coragem. A madrugada cobre a cidade com um silêncio tenso. Um carro preto estaciona discretamente atrás da clínica, com os faróis apagados. Teresa está ao volante. Beatriz no banco de trás. Veste um casaco escuro
e respira fundo, mãos trêmulas. Pronta? Pergunta Teresa, olhando pelo retrovisor. Beatriz assente. É agora ou nunca. A enfermeira Rosane caminha discretamente pelos corredores. Ela se aproxima de uma porta com uma pequena plaquinha. C. Alencar. Gira a maçaneta devagar e entra. Clarice está deitada, os olhos abertos, abatida. Ela ergue o olhar ao ver Rosane. Quem é você? Rosane sorri, sussurrando. Uma amiga. A Beatriz está aqui. Ela veio te buscar. Os olhos de Clarice se enchem de lágrimas. Rosane se apressa. Levante devagar. Precisamos sair agora. Não temos muito tempo. Na recepção, Teresa entra pela porta da frente, com passos elegantes. Entrega um papel falso à recepcionista. Dr. Pimenta me pediu uma avaliação técnica da clínica. Sou representante de um fundo privado que está avaliando investimento. Estou agendada. A recepcionista hesita. Um momento, por favor. Teresa sorri, falsa como ninguém. Claro, querida. Terei o prazer de esperar. Enquanto isso, Rosane guia Clarice por um corredor lateral até uma porta de emergência nos fundos. Beatriz está esperando com os olhos marejados. Assim que Clarice a vê, corre para os braços da filha. Mãe, filha, você veio. Beatriz a aperta forte, chorando baixinho. Eu prometi que ia tirar você daqui. Rosane dá a chave da porta nos fundos para Beatriz. Sigam por ali. Teresa vai sair pela frente. Ninguém vai perceber. Clarice toca a mão da enfermeira com gratidão. Obrigada. Você me salvou. Quem salvou foi sua filha. Responde Rosane. Vai, antes que seja tarde. Beatriz e Clarice passam pela porta, desaparecendo na escuridão. Na recepção, Teresa recebe um sorriso forçado da atendente. A direção informou que não tem agenda para visitas hoje. Podemos remarcar? Teresa sorri com elegância. Claro, minha querida, mas diga ao Dr. Pimenta que os dias de silêncio estão contados. Ela vira-se e sai, com a dignidade intacta. Do lado de fora, Beatriz e Clarice já estão dentro do carro e Teresa entra calmamente. Deu certo, diz Beatriz, emocionada. A gente conseguiu. Clarice olha pela janela da clínica, ainda sem acreditar. Teresa dá partida no carro e, com um olhar frio no espelho retrovisor, diz: agora é a nossa vez de fazer eles pagarem. Amanhã começa a nascer timidamente, enquanto o carro estaciona diante da pensão de Yolanda. Beatriz desce primeiro e ajuda Clarice, que ainda está fraca, mas com o olhar mais desperto do que nunca. Teresa desce por último, fechando a porta com firmeza. Yolanda aparece na varanda, em silêncio. Já sabia de tudo. Ela apenas assente e abre a porta, oferecendo abrigo sem precisar de palavras. Clarice entra devagar, para no meio da sala, olha ao redor. Eu nem sei como agradecer vocês duas. Teresa responde com calma, mas firme. Você não precisa agradecer, Clarice. A gente só fez o que você faria por qualquer um de nós. Beatriz segura a mão da mãe. Agora você está livre e segura. Clarice fecha os olhos por um instante, sentindo o peso do pesadelo ficando para trás. Mas quando os abre, há um novo brilho neles, um brilho de decisão. Eu perdi tempo demais sendo silenciada. Agora é minha vez de falar, e o mundo vai ouvir. Teresa cruza os braços, como quem está pronta para a guerra. Eles quiseram te calar e acordaram a pior versão de mim no processo. Beatriz sorri com o mesmo fogo da mãe. Que se preparem, porque a justiça começa agora. As três se olham. Ali, naquele silêncio de promessas não ditas, nasce uma aliança inquebrável. Elas não querem apenas sobreviver, elas vão virar o jogo. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.